Celso, para você. Eu penso diferente de você. Não vejo a responsabilidade do técnico, não. Claro que ele tem a parcela dele, a partir do momento que ele escala, faz as alterações. Mas o time do Corinthians pode jogar mais. É mais fácil apontar o dedo para uma pessoa só. O Corinthians pode jogar mais, sabe? Pode jogar muito mais. Quem veio, que eu vi, na verdade, quem tomou mais iniciativa foi o Renato Augusto. Paulinho tá devendo, não tá jogando bem. Nossa, sabe? o Paulinho, o que ele O fez? Queiroz não foi bem ontem. O João Pedro, poxa vida, sabe? O Gil. O Roger Guedes entrou também, não jogou o que se espera. Tem altitude, tem tudo, mas Corinthians, poxa vida, por mais que você fale do técnico, esses jogadores podem render. É verdade, mais. mudei meu voto, Então, são os jogadores. Para mim, o elenco. Elenco, e aí, Chico? Aí como você falou, é mais fácil apontar o dedo para uma pessoa só. Mas eu vou apontar o dedo para várias pessoas. Vou votar na diretoria. Que eu acho que esse semestre aqui foi muito mal planejado. As coisas foram acontecendo no vai da valsa. E o Corinthians passou a contratar jogadores por oportunidade de mercado. E não porque ele planejou contratar aqueles jogadores. Tá, não para montar o time, assim, não, tava sugerindo. não para montar um time. Ele foi pegando jogadores bons, né, para jogar na equipe. Pegou primeiro o Juliano, depois veio o Renato Augusto, depois veio acho que o Roger Guedes. Eles foram se encaixando. Aí, por último, acabou vindo o William, né? E todos esses jogadores vieram por ocasião de mercado e não porque foi planejado. Não venha dizer para mim que sentaram e falaram assim, não, vamos buscar quem? Não é assim. Não é assim. O Paulinho, por exemplo, foi um cara que disse não, aí não deu certo no time árabe e aí ele disse sim e voltou. E você vê a dificuldade que ele está tendo. Então, eu acho assim, a diretoria não se planejou para essa temporada. Era uma temporada em que o Corinthians tinha tudo para se planejar. E como era o planejamento da diretoria? Assim que acabou o Campeonato Brasileiro, a diretoria tinha que chegar e falar, Silvinho, muito obrigado, um abraço, mas agora vamos mudar um pouco a filosofia e vamos trazer um técnico português. Muito obrigado, se você quiser ser gerente, pode ser, faz alguma coisa, sei lá, o que você quiser, mas você, técnico, não é mais. Assim que acabou a última rodada do campeonato. Demorou. Então, faltou demora, foi uma demora muito grande. Planejamento. E trouxeram um treinador que não conhece futebol brasileiro, não conhece futebol sul-americano. Então, ontem, por exemplo, a gente vai falar, a gente vai comentar, mas eu vou só dar um abrégé, como diria o meu amigo francês Jean-Pierre Belmont. É o seguinte, estava na cara que o primeiro tempo o Corinthians ia ter gás, no segundo não. Então, o que aconteceu foi isso, foi que o Corinthians correu tudo que tinha que correr no primeiro tempo e no segundo tempo acabou não tendo força para chegar. Isso aí qualquer time faz. Aí você fala, mas eu vi o finalzinho do jogo do Flamengo pelo SBT e o Flamengo jogou mal também. Mas o Flamengo fez 2 gols. Aí a gente vai falar do Flamengo também, que aliás não ia ter jogo e teve jogo, né, gente? É diferente. Então, sabe como é que é? O planejamento, eu boto a culpa na diretoria, a diretoria tinha que ser planejada assim. O André Sanches, só rapidinho, quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, ele chamou o Zago, chamou... Quem mais para trabalhar com ele que eu me lembro foi o Antônio Carlos Zago. Aí chamou o Alessandro, o Alessandro jogava, enfim, ele saiu da segunda divisão e acabou campeão do mundo. Por quê? Porque ele se planejou. Então, ele se planejou. A gente vai falar muito ainda sobre o jogo, obviamente, mas eu já vou levantar uma coisa já, depois a gente pode discutir isso, Chico. Tá, o Vitor Pereira conhece futebol brasileiro. Jorge Jesus conhecia? Abel Ferreira conhecia? Sampaoli conhecia? Quer dizer, e veja o trabalho que eles fizeram. Mas então, tem mais facilidade de se adaptar. Por exemplo, o Hulk. O Hulk chegou, estava parado sem jogar, veio da China, outro futebol, não tem nada a ver. O Hulk levou... Aí pra você ver que aí é um problema físico, banco no começo, pessoal. hein, Chicão? Ficou, mas ele, brigou depois de 2 meses, ele não parou de fazer gol. Ele não pode fazer gol. Calma. Brigou com o técnico. Brigou com o Cuca separou ele, deixou ele treinando à parte, aí ele voltou
O Cuca não fez isso porque tinha bronca do Hulk. Não, ele fez isso porque o Hulk estava fora de forma. Mas o Hulk é outra coisa, o Hulk é um fenômeno fisiológico, né? Ele tem uma força descomunal, né? Parece o Hulk mesmo, o que fica verde, né? Então, quer dizer, mas esse aí não injetaram raios gama nele. Não, ele é natural Hulk, mesmo. E não é tão verde, né? É porreta não é mesmo, é porretão mesmo. Muito bem, e agora? Vamos falar desse jogo, vai. Vamos. A gente não pode ir... Tem que avaliar todos os detalhes. Poxa vida, você vai jogar na altitude. Já é difícil. Você sabe que vai faltar gás. Aí, com 1 minuto de jogo, o cidadão, não quero caçar as bruxas, mas vai lá o João Pedro e faz um pênalti infantil. Se tivesse VAR, talvez nem marcasse. Tem isso foi também pênalti. Vamos colocar essa questão. Ele puxa, foi pênalti, com VAR seria pênalti também. E foi infantil, porque você tinha lá o João Vitor na cobertura. Foi pênalti ou não foi? Foi extremamente desnecessário. Foi pênalti? Foi, claro, para mim foi pênalti, claro. Sabe, o árbitro foi convicto, nem precisou do VAR, estava ali perto dele. Ó o braço, ó o braço direito puxando. Ele puxou, mas não puxou. Então... Ele fez um... Aí, Chicão! Foi uma faltinha. Aí, aqui tem muito VAR. Dentro da área, falta dentro da área na No Campeonato Brasileiro acontece vários lances desse aí que não são marcados. Que isso, Chicão? Dentro da área? Dentro da área. Aí o João Pedro, extremamente infeliz, vai lá e faz esse pênalti. Eles tomam 1-0. Aí tem que jogar contra a altitude, contra o resultado. Tem a posse de bola, tenta envolver, não consegue criar muita... Aí começa o jogo, o segundo tempo, com 30 segundos. 30 segundos. Falha do Gil, falha do Duqueiroz, que foi lá do outro lado, que o Vitor Pereira tentou corrigir o lado. Paulinho aí a ontem culpa é do sonado, técnico, entendeu? Toma 2-0 com 30 segundos. Aí, poxa vida, o Corinthians sentiu. Aí que está o detalhe, é o que a gente tem que discutir. Não pode um time como o Corinthians, experimentar do jeito que é, sentir o baque. Não pode. Tomar 2-0 e aí não sabe... Quando não conseguiu criar absolutamente nada. Então foi uma noite para esquecer. Mas as substituições que o Vitor Pereira também fez lá, também ele errou nas substituições. Então aí, agora, dá licença, eu vou fazer uma análise, né? Em primeiro lugar, concordo com você, esse pênalti foi imbecil, questionável. Se tivesse VAR, não sei se marcavam, mas enfim, foi pênalti, marcaram e fizeram 1-0. O Corinthians foi para cima, com um gasto todo para cima. E criou 2 oportunidades só, que foram as 2 oportunidades do jogo todo. Uma com o Renato Augusto, que eu não sei como a bola não entrou, bola muito caprichosa, né? Acabou indo para fora. E outra com o Fábio Santos, que chutou em cima do goleiro. Também o goleiro tinha quase 2 metros, então não tinha como ele fazer gol dali, estava sem ângulo. Então, foram as 2 únicas bolas que o Corinthians chutou em gol. Ai, cara. O resto, o Corinthians não atacou mais. E nos 15 primeiros minutos, quem foi o craque em campo? Quem foi? O Duqueiroz. Que é o cara que tentou chutar de longe, bola desviou na zaga, a bola foi no gol, o goleiro espalmou. Então, sabe, quando o Duqueiroz é o melhor em campo, nos 20 primeiros minutos, você pode estar certo que no segundo tempo ele não vai aguentar correr. Porque a altitude, ela baqueia. Então o Corinthians tinha 2 opções. Jogar cauteloso no primeiro tempo e dar tudo no segundo, ou fazer o contrário, que nem o Vitor Pereira fez. Deu tudo no primeiro e no segundo tempo ninguém conseguia mais andar em campo. E outra coisa, como é que o cara me estreia o Michael? O Michael nesse jogo, cara. O Michael veio de um trauma de guerra, de onde ele saiu lá da Ucrânia. Ele foi um dos caras que bolou a fuga de todo mundo para vir para cá. O cara está psicologicamente abatido por causa de uma guerra. Viu coisas lá que ele não gostou. Coisas tristes. Ser humano despedaçado no meio da rua. Ele viu. E sem jogar há 4 meses. Como é que ele é escalado para jogar na altitude com um Corinthians que não estava andando em campo? Ele nunca jogou com esse time, não fez um treino com esse time. Ele treinou, claro que treinou. Peraí, Celso, peraí. O cara tem que levar em conta esses detalhes. Psicológico. Um jogo se ganha no detalhe. Uma Copa se ganha no detalhe. Detalhe. Sabe? Como é que o cara me escala o Michael?
Isso aí é coisa de gente que não Bom, tem noção. Agora o Thiago Salazar vai chegar direto do Parque São Jorge para falar mais sobre esse tropeço de ontem. Boa noite, Salazar. A situação do Corinthians na tabela já ficou desconfortável? Boa noite, Michele, e a todos os amigos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Ficou bastante desconfortável, Michele. Eu explico rapidinho porque vamos dar uma olhadinha aí na tabela. O Corinthians é lanterna do grupo E da Libertadores. E o problema aí qual que é? Agora, o Boca vai pegar o time boliviano na Bombonera. Tudo indica que vai fazer os 3 pontos, porque apesar da vitória de ontem sobre o Corinthians, deu para ver que o Always Ready não é nada disso e deve ser o saco de pancadas do grupo. O Corinthians, por outro lado, tem 2 jogos difíceis. Pega o Deportivo Cali e pega o Boca em sequência dentro de casa. Então o Corinthians vai com pressão. Já precisa, quarta-feira que vem, vencer de qualquer maneira para não ficar longe dos seus principais adversários. E aí, vencendo, vamos imaginar aí o melhor dos cenários. Consegue as 2 vitórias. Vai para o retorno da fase de grupos, provavelmente embolado ali com Boca e Cali, quando no momento ali do retorno da fase de grupos, enfrentará tanto os colombianos quanto os argentinos fora de casa. Então, a classificação do Corinthians às oitavas de final ficou sim bastante comprometida por causa da derrota de ontem. Aliás, esses últimos 2 meses não tem sido fácil para o corintiano. O Tomás Rosolino fez uma postagem ontem, ele que é jornalista e historiador do Corinthians, e eu achei interessante a gente puxar para discutir aqui. Dá uma olhadinha aí na tela comigo. O Corinthians perdeu para o São Paulo, né? Perdeu 4 clássicos seguidos no Campeonato Paulista, o que não acontecia há 15 anos. Foi eliminado no mata-mata pelo São Paulo, que não acontecia há 22 anos. Perdeu uma estreia na fase de grupos de Libertadores, o que nunca tinha acontecido, assim como uma derrota para um time boliviano também inédita na história do Corinthians. Sobre esse momento do Corinthians e principalmente sobre essa derrota de ontem, Vitor Pereira, Cássio e Renato Augusto falaram. Infelizmente a gente não pode mostrar aqui porque a Conmebol teve um problema lá, não enviou as imagens para a gente, nem para ninguém, enfim, um problema da Conmebol, mas eu consegui acompanhar por escrito as entrevistas e vocês estavam discutindo pênalti. Na opinião de todos eles, não foi pênalti. O VAR, se tivesse VAR no jogo, teria anulado. Aí, rapidinho, uma opinião minha, foi pênalti para mim, mas tudo bem. Agora, a postura dos jogadores ali, do Renato, do Cássio e também do Vitor Pereira, é de assumindo ali que o Corinthians realmente não fez o que deveria ter feito, não teve a postura, principalmente o que todo mundo está falando, a postura mais do que a parte tática que deveria ter mostrado dentro de campo. E o Vitor Pereira se mostrou bastante incomodado, segundo ele, com a incapacidade do Corinthians reagir tática e emocionalmente depois de levar o primeiro gol. Enfim, o time já voltou da Bolívia, treinou agora, está no finalzinho do treino agora lá no CT Joaquim Grava. Daqui a pouquinho eu volto que tem mais informações já para brasileiro, bastidores, negociação, mas esse é o cenário do Corinthians para essa sequência da Libertadores, depois dessa derrota inédita e, dá para dizer, vexatória do Corinthians nessa Copa Libertadores da América, Michele. Com bastante preparadores físicos e pessoas do meio que negociam jogadores de fora do Brasil, que eram brasileiros, foram para fora e voltaram. O tempo que se leva para se readaptar ao futebol brasileiro é 1 ano. Então, veja bem, o Renato Augusto... caiu como uma nuvem. Que é o mais velho de todos, é o que está se adaptando mais rápido. O Juliano também, vamos dizer assim. Mas Roger Guedes, o William... E o Paulinho? Paulinho. Eles estão sentindo enormes dificuldades de se readaptar ao futebol brasileiro. Isso também era uma coisa prevista. Imagina, quando você negocia um craque de lá para cá, você já sabe que ele vai demorar um certo tempo. Como eu disse no começo do programa... Não é só colocar e sair jogando. Não. A única exceção foi o Hulk, desses todos que vieram de lá de fora e para cá. Aí você vai falar, mas o Galo foi buscar jogadores do River Plate que estão fazendo sucesso. Mas o cara estava jogando aqui, não estava lá fora. Então, o futebol sul-americano, o futebol argentino e o futebol brasileiro têm uma certa similaridade, vamos dizer assim. Né? Não são iguais, mas são similares. É que um fosse genérico do outro, né? Tipo assim. Então, quer dizer, esse é o problema. A adaptação desses jogadores vai demorar.
Ela não é imediata. Então, não dá para... O Willian não está no melhor dele, o Roger Guedes não está no melhor dele, o Paulinho não está no melhor dele. O Jô não está no melhor dele. O Jô... Não, o Jô... assim, esse é outro O Jô caso. é outra coisa, né? O Jô, no meu modo de ver, é falta de ritmo de jogo. É diferente. Faz tempo. Tem que entrar mais vezes. Mas, enfim, o Corinthians vai ter problemas, sim, na Libertadores da América, porque os jogadores vão demorar muito para se readaptar ao futebol brasileiro. E o português também. Escalou errado e mudou errado. Sobre o que disse Salazar, sobre as dificuldades do Corinthians, eu não seria tão catastrofista assim de achar que o Corinthians já está fora, que é difícil. Claro, perdeu para o time mais fácil do grupo, ok. Imagina daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, independentemente do resultado, o Corinthians tem que ter a obrigação de vencer os jogos que tem em casa. O Deportivo Cali, apesar de ser uma camisa tradicional do futebol sul-americano, o Deportivo Cali é 18º colocado no campeonato colombiano. Tem 3 vitórias, 8 derrotas. Ah, mas Quer é pior que o outro? Não é pior que o outro. Mas o Corinthians vai jogar em casa. Então, se o Corinthians quiser vencer a Libertadores, independentemente do resultado mesmo que tivesse vencido o Always Red na Bolívia, o Corinthians teria a obrigação de vencer o Deportivo Cali em casa, vencer o Boca em casa e vencer o próprio Always Red em casa. Então, se você quer avançar... Aí o Corinthians tem que vencer o Boca, o Deportivo e o Red. Em condições normais já Todo teria... mundo? Sim, é óbvio. Espera um pouquinho, olha. E você vai lá tem que os 2 jogos eu vou resumir fora, o cálculo contra do a Boca e contra o Deportivo Eu vou Cali. resumir o cálculo do Celso de Salazar. É o seguinte, o Corinthians tem 3 jogos em casa. Tem que ganhar todos. Ele tem que ganhar todos os jogos em casa. É isso aí. E empatar um fora. Rezar uma Aí Ave ele Maria e faz fazer um 10 jejum. pontos. Se ele fizer 10 pontos, ele pega... Boa chance pode de ser que classificar. pegue até o primeiro lugar ou o segundo. Então, quer dizer que eu não acho que seja impossível. Mas está difícil E por não, causa das sabendo que era condições da impossível, equipe. Né? foi lá e fez. Eu acho bem difícil, gente. Mas, Não, calma, enfim, tem esse muita- treinador tem que encontrar o meio termo nessa equipe. Não é possível. E esses jogadores têm que começar a jogar futebol, pelo amor de Deus.